Vamos lá, vamos fazer uma oração, Papai do céu. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós os colocamos em Tuas mãos para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Senhor. Nós te pedimos, Pai, que tudo que está sendo feito aqui, Senhor, usa a minha vida, a vida de Josemar, em nome do Senhor Jesus, que esse vídeo corra o mundo, Senhor, e que pessoas sejam alcançadas. Ó Deus, que não seja, Senhor, analisado, observado os erros, alguma coisa assim, Senhor. Mas da essência da Tua palavra, aquilo que muda, que transforma, Senhor. Aquilo que nos provoca a ter uma vida de pureza, de santidade, uma vida na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Graças a Deus. Fala, vaso, como eu tenho costume de falar sempre. Estamos aqui com quem? Estamos aqui mais uma vez na Igreja Batista do Mogi. Eu disse para vocês que daqui sairiam 3 episódios. Esse é o 3º episódio, o primeiro, aqui na Batista do Mogi. Me enrolei todo, agora eu vou explicar. Semana passada eu tivemos o 2º episódio gravado com o Pastor Américo aqui da Batista do Mogi. Hoje estamos no 3º episódio, agora com o Pastor Pedro, que é um dos pastores aqui da Igreja Batista do Mogi também. Meu amigo, aquele homem que foi o pastor, o evangelista, o discipulador de excelência que ganhou grande parte da minha casa, da minha família, e que eu tenho a honra de Deus estar aqui comigo, mais uma vez, me prestigiando, honrando o fé, falando entre nós, com a sua presença, com todo o seu conhecimento. Ele que também é formado em história, um homem incrível. Não é brincadeira não, viu? A honra aqui está pura, eu estou aqui maravilhado de viver esse momento com o pastor Pedro. Ele que é marido da irmã Tereza, que é pai de 3 filhos incríveis, que eu ouvi mais, são jovens hoje casados, todos homens e mulheres, e uma mulher de Deus, 2 homens e uma mulher de Deus. É massa, né? Glória a Deus. Pastor Pedro, fique à vontade para essa primeira saudação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz por esta rica oportunidade. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Uma vez, eu acho que foi o pastor Augusto Nicodemo, que chegou numa sala de alunos, dizendo que se Deus com uma queixada de jumento matou 1000 homens, ele poderia fazer muito mais com um jumento inteiro. Ele se referindo à sua pessoa. Eu faço minhas as suas palavras. Está aqui um jumento inteiro para que a graça, a misericórdia do Senhor possa fluir e a gente possa ter uma boa conversa, né, a respeito da igreja de Pérgamo. Realmente eu descobri coisas que eu não conhecia. É fantástico. Eu amo esse tipo de trabalho, porque ele nos força, nos instiga a pesquisar e nós crescemos. Eu fico muito feliz com isso. Claro que nós vamos falar tudo, não sabemos tudo, mas acredito que dá para a gente fazer um bom resumo daquilo que vimos sobre a igreja de Pérgamo. Aleluia! Como é bom, irmãos! Sabe quando Deus plantou no meu coração o desejo de trazer esse trabalho, que foi um trabalho de faculdade, trazer para a vida, tendo como base Efésios 5,19, né, falando de voz com hinos, salmos e cantos espirituais. Foi para ter momentos como esse, enriquecedores, onde a gente aprende, onde a gente compartilha, onde a gente difunde a palavra de Deus. Isso é incrível, ter momentos como esse, por mais momentos como esse, e por mais momentos com homens de Deus, experimentados na palavra, experimentados no ministério, na vivência cristã, como é o pastor Pedro, assim como foram os pastores anteriores, pastor Américo e o pastor João Mário. Em breve teremos mais pastores aqui. Inclusive, no próximo episódio teremos o pastor Alex também aqui conosco. Mas vamos ao que interessa. Vamos ver aqui a carta do Apocalipse à igreja de Pérgamo, no capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Eu vou ler aqui na tradução do celular, porque eu trouxe a Bíblia que não é a tradução que eu gosto. Eu gosto de ler nessa tradução que está aqui. Apocalipse, aqui capítulo, deixa eu botar de novo aqui, capítulo 2, verso 12. Aqui, olha só, olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 12. Carta à igreja em Pérgamo.
Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permanece fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti que algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, e que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que secretamente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante de exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que pronunciarei. Desculpa, irmãos, deixa eu voltar aqui. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 12, verso 12 ao verso 17. Aleluia! Que incrível, né, irmãos? E a gente vê aqui, mais uma vez, a revelação de Jesus Cristo, do Senhor, através de João, na ilha de Patmos. Ele foi levado, foi arrebatado em sentidos e viu, teve essa visão, e o Senhor pediu para que ele escrevesse as cartas às 7 igrejas. Como falamos antes, as cartas são direcionadas a igrejas específicas e para aquela época. Mas nós já temos algum entendimento que o pastor Pedro vai ressaltar esse entendimento de que, mesmo sendo para igrejas, pastor Pedro, daquela época, para aquele tempo, a revelação do Apocalipse reverbera, reflete ou espelha algo nas igrejas da nossa época. O senhor concorda? Sim. Exatamente. Eu começo falando que o próprio nome Pérgamo quer dizer casado. A gente já poderia fazer uma aplicação desse significado dizendo que a igreja é casada com Cristo. É casada com Cristo para ser fiel. Aleluia. Para ter um matrimônio de fidelidade, de pureza, de santidade. Então, o significado do nome Pérgamo já dá para você fazer uma aplicação. Mas Pérgamo era uma cidade muito famosa, né? Chegou a ser defendida por Plínio como sendo a cidade mais importante da Ásia. Era um centro cultural extraordinário. Era um orgulho para as pessoas que visitavam Pérgamo, né? Visitava Pérgamo, né? Eu visitei Pérgamo. Isso era um motivo de muito orgulho, né? Pela importância da cidade, o centro cultural e turístico que era a cidade, né? E a ideia central da advertência à igreja é justamente entre os limites, né? O limite da heresia influenciada pelo mundo na igreja, né? Essa é a ideia central, que isso aí é uma situação bem desafiadora para a igreja. Mas não fale tudo não, não fale tudo não. Essa questão da heresia que havia naquela época. Eu vi uma curiosidade pesquisando sobre Pérgamo também. Eu fiz uma pesquisa não tão aprofundada, mas eu vi que Pérgamo ela tinha a segunda maior biblioteca, perdendo apenas para de Alexandria, eu acredito. Era a segunda maior biblioteca na época, né? Como o pastor Pedro ressaltou, a cultura era muito forte lá, né? Pérgamo ficava geograficamente na Turquia, sim, na Turquia. Turquia, né? Geograficamente. E a gente vai ver algumas coisas importantes aqui
sobre essa carta à igreja de Pérgamo e vamos aprender um pouco mais com o Apocalipse, com a revelação que João recebeu e com os detalhes que o pastor Pedro estará aqui para a gente. Pastor Pedro, nós só passando um pouquinho que além da biblioteca tinha um museu. Sim. E tinha também o Templo de Zeus, que era uma das 7 maravilhas do mundo. Então tudo isso são afluentes ao turismo, né? Inclusive, eu vou citar o Templo de Zeus já aqui a pouco na nossa conversa. Vamos falar sobre isso. Falaremos sobre o Templo de Zeus já aqui. Eu acho que tem algo a ver com o texto bíblico assim. Sim. Tem algo aí forte que eu achei bem pesado. Meu Deus, eu já pensou que situação complicada. Pastor, quando o texto já começa lá no verso 12, quando ele fala sobre a espada afiada de 2 gumes, a que se refere quando ele fala isso? Justamente, ele diz que é aquele, né, se refere àquele que tem a espada de 2 gumes. Quem é este? Aquele, né? É o próprio Cristo Jesus. Aleluia. A espada de 2 gumes é a sua palavra, aquele que tem a palavra. Aquele que tem a palavra revelada, aquele que tem a palavra de vida, aquele que tem a palavra de transformação. Mas por que ele é chamado de palavra de 2 gumes? É chamado de palavra de 2 gumes. Hebreus 4,12 vai dizer exatamente isso, vai se referir a espada de 2 gumes. Mas por que de 2 gumes? Porque amor e justiça. Aleluia. Na essência da palavra de Deus, na essência de Deus, na essência do Evangelho está o amor e a justiça. Porque infelizmente a gente hoje vê o Evangelho do amor, que é um Evangelho tolerante ao erro. Venha como está e está tudo certo. Se uma pessoa é confrontada, se o pecado de uma pessoa é confrontado na igreja hoje, amanhã ela amanhece em outra igreja, ela vai ser muito bem acolhida, porque ela chega lá se vitimizando, ao invés de se curvar diante de Deus, diante do seu pecado, ela vai se vitimizar em outro lugar, vai ser muito bem acolhida, a própria mensagem do pastor vai ser a melhor mensagem do mundo, de que está na melhor igreja do mundo, né? Se quer procurar saber o motivo porque ele foi para aquele lugar, né? E é assim que funciona. Mas a espada de 2 gumes é a palavra de Deus, é Ele que tem esta palavra, a palavra de justiça, a palavra de amor que transforma, que causa impacto, que causa vida, que causa transformação. Então, esta palavra ela viria para contemplar os fiéis e viria também para punir os infiéis. Ela é de 2 gumes por isso, porque ela contempla de forma positiva os fiéis, mas contempla também de forma negativa os infiéis. Amor e justiça. E é sobre isso. Agora, pastor, eu vi também, em Hebreus 4,12, eu vi que antes da revelação para João escrever as cartas, no capítulo 1, verso 16, na descrição de João sobre o Filho do Homem, ele fala que vê um homem que tem a espada de 2 gumes. Justamente. E é na descrição do Filho do Homem que João vê, ali na revelação do Apocalipse, na descrição do Filho do Homem, ele relata que o Filho do Homem está lá com a espada de 2 gumes. Eita, é forte, viu? Então, olha só. É a palavra, Hebreus 4,12 está lá, é a palavra, ele vai julgar, confrontar diretamente com a palavra de 2 gumes. A justiça é amor, mas também é justiça. Exatamente. Aleluia. Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, no verso seguinte, verso 12 e verso 3, eu acho, 12, 13, desculpa. No verso 13, tem uma expressão ali, na revelação de João, muito forte, eu achei bem pesada, que é quando ele fala, eu sei da tua situação, eu sei do lugar em que você vive. Ele fala, o trono de Satanás está, a habitação de Satanás. Meu Deus do céu, juro, irmãos, aqui eu me espantou, pastor Pedro, eu fiquei, meu Deus, é uma dúvida minha particular. Ele refere nesse sentido aí a uma situação, a algo geográfico apenas ou alguma situação espiritual? Veja só, os dois. Porque quando ele se refere onde está o trono de Satanás, é um lugar. Há uma geografia que ele aponta, é um lugar.
Eu sei aonde, né? Então Deus, a revelação diz assim: eu sei aonde você está. Eu sei onde você está. E esse lugar aonde vocês estão é o lugar que tem o trono de Satanás. Aí ele começa a falar com essa questão desse trono, ele começa a falar que as características positivas da igreja em relação a esse lugar que ela estava. Inclusive, ele fala da morte de Antipas, sim, que foi um pastor. Antipas foi um pastor queimado vivo. Nossa, neste lugar. E quando ele diz assim, não negastes a minha fé, conservastes o meu nome, não negastes a minha fé, é como que ele estivesse dizendo, até a morte, por causa da morte de Antipas, ele diz, minha fiel testemunha. Fiel testemunha ali não é quem viu, não está relacionado àquele que vê, mas está relacionado ao mártir. Então, o pastor, o Antipas, ele foi um mártir, ele morreu por causa do evangelho queimado vivo. E mesmo numa situação como essa, as pessoas não mantinham o nome de Cristo e não negavam a sua fé. Então, primeiro Cristo exalta isso, na visão ele exalta isso aí, para depois dizer o que é que ele tem contra as pessoas. Aí, ou seja, aí a pergunta que você fez, é geográfico ou espiritual? É geográfico porque existe um lugar. Mas o trono de Satanás não é um escritório, não é um templo, não é uma casa, é um sistema. Então esse trono é um sistema que não só pertencia a Satanás, como ele governava. O trono não só estava ali, como ele governava. Porque ele governava ali naquele lugar. Ele governava o sistema religioso, principalmente, que era o sistema religioso pagão. Mais adiante vamos falar mais sobre isso. Ele governava sobre o sistema religioso pagão. Ele governava sobre o sistema político, o sistema cultural, o sistema econômico, então todo o sistema ali. Então, não só havia o seu trono, o trono de Satanás, como havia também o seu governo de todo o sistema que havia ali naquela cidade. Algumas tradições, pastor Pedro, falam que, como você citou, o trono de Zeus, o templo de Zeus, né? Havia em Pérgamo, eu pesquisei um pouquinho da história de Pérgamo e eu vi uma curiosidade que houve uma disputa entre Pérgamo e, por incrível que pareça, Éfeso, para que pudessem receber o templo de Zeus, ou o templo de Zeus, ou foi o templo de... Houve também uma outra parte, eu estou falando aqui com certeza, tá? É uma área que eu não domino, mas o que eu vi da minha pesquisa é que além do trono de Zeus, que havia em Pérgamo, havia também... desculpa, a disputa não foi pelo trono de Zeus. O trono de Zeus ainda existe hoje em dia na cidade de Berlim, pelo que eu entendi hoje, geograficamente, na cidade de Berlim. Mas houve um primeiro tempo de adoração voltado para o homem, que foi o imperador, a César. E nesse quesito, houve uma disputa para que fosse levantado esse tempo de adoração ao homem, ao imperador César, que Pérgamo disputou com Éfeso para ter esse tempo. Algumas tradições tentam ligar esse trono de Satanás, essa habitação de Satanás, tanto com o trono de Zeus, como com o templo que foi erguido para a adoração de um imperador. Exatamente. Pérgamo tinha em torno de 200 santuários pagãos. Só isso. Jesus! 200. Entre esses 200 estava um santuário de adoração a Esculápio. Quem era Esculápio? Esculápio era conhecido como Deus Salvador. Deus Salvador da serpente e das curas. Eita! Então, pessoas do mundo inteiro afluíam em busca desse santuário para serem curados. Inclusive, aquele símbolozinho da medicina, que é uma cobra,
Então aquilo ali tem origem em Esculápio. Tá vendo aí? Tem a cultura e conhecimento. Em Esculápio, que ele tem esse tempo de adoração. Tinha também o tempo de Zeus, uma das 7 maravilhas do mundo. Maravilha do mundo. E tinha também um templo que foi realmente, como você citou, feito para o imperador. Isso foi construído em 29, no ano 29 depois de Cristo. Meu Jesus! Então, assim, entre os 200 santuários pagãos que havia em Pérgamo, tinha esses 3 com muitos destaques, certo? E isso fez com que Pérgamo se tornasse um centro cultural e religioso pagão daquela época. Então não tinha a mínima condição de alguém disputar com Pérgamo e ganhar. Era um sistema religioso muito forte. Ou seja, o anticristo em Pérgamo era muito mais difundido do que Cristo. Muito mais difundido do que Cristo. Por isso, a expressão da revelação. Habitas, o lugar onde você habitas, é onde está o trono de Satanás, porque o trono de Satanás era formado por todo esse sistema que regia toda a cidade, exceto um grupo de crentes que havia lá. Tudo isso que o pastor falou aí, será, pastor, que tudo isso que o senhor falou aí, quantos templos aproximadamente tinha? 200 santuários pagãos. Mais de 200 santuários pagãos. Então, será que do verso 3, verso 14, o que o texto de Apocalipse, capítulo 2, fala, nesses versículos, será que tem a ver, então, toda essa quantidade de templos pagãos e tal, essa confusão religiosa, a expressão usada no verso 13 e 14 tem a ver com ecumenismo, com gnosticismo, que o gnosticismo aconteceu muito, né, no Novo Testamento, na igreja primitiva. Será que tem uma coisa a ver com isso, pastor? Tem alguma coisa a ver? Na verdade, um espaço com toda esta pleiade religiosa, você vai ter de tudo, né? Vai ter de tudo, mas ali ele vai falar de Balaão, sim, que era um profeta treinado e pago por Balaque para fazer o povo de Israel tropeçar. Misericórdia. E tropeçar em duas coisas que são muito odiadas por Deus, que era comer as comidas sacrificadas aos ídolos e a prostituição. E essa era a forma de Balaão ganhar dinheiro. Ele era pago, ele era ensinado, instruído e pago para isso. Misericórdia. A outra situação é a situação dos nicolaítas. Certo? Os nicolaítas eram terríveis, porque eles defendiam a liberdade em Cristo, uma liberdade para tudo. Era uma liberdade para tudo. Porque, segundo eles, defendiam que a graça cobria o pecado, a prática do pecado contínua, sem a necessidade de um arrependimento. Nossa! Quanto mais a pessoa pecasse, mais graça ela recebia. Então, partindo desse princípio, havia apologia ao pecado, à prostituição, à impureza, tudo que você puder imaginar. Então, eles defendiam isso. Sendo que o mais cruel de tudo isso é a questão de que o grupo que praticava, havia um grupo que praticava e havia um grupo omisso. Um grupo que não reagia a essas coisas. Que fazia vistas grossas, que cruzava os braços. Misericórdia. Talvez enquadrado no texto que fosse multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então, talvez por essa questão, do amor de muito esfriar, então, cruzava os braços. Então, era um evangelho sem custo, sem compromisso, sem vida, sem transformação. Que terrível. Sem cruz, como fala Don Stott, um evangelho sem cruz. E isso é um evangelho que não existe. E e a gente já falou, já dá uma pitadinha nos dias atuais, dizendo que a gente tem um pouco desse evangelho hoje. Nossa, qualquer semelhança O evangelho sem vida, o evangelho sem cruz.
Misericórdia. Né? O evangelho que não é o evangelho de Cristo. Eu tenho estado muito inquieto, mas muito inquieto, muito mesmo, porque eu não consigo ver o evangelho do colchão d'água, da garrafa de café do lado. Eu não consigo. Eu consigo ver o evangelho de Paulo, o evangelho de Estevão, o evangelho de tantos outros discípulos, apóstolos, e de tantos missionários que estão hoje na galera das 40, nos países comunistas, morrendo, sem conforto, sem nada, desprezado por todo mundo, abandonado por todo mundo. Esse é o evangelho que eu consigo enxergar. Sinceramente, o evangelho não massageia, o evangelho confronta. O evangelho então, nos confronta. Os nicolaítas, eles defendiam isso. E Cristo é duro. Porque é como que ele dissesse assim: vocês amam, velam e celebram aquilo que eu odeio. Se misturam. Então não compete ao cristão amar aquilo que Deus odeia. Se Deus odeia, aquele que ama o mundo também. Aquele que ama o mundo, exatamente. Se Deus não ama, se Deus não aceita, eu não aceito também. Aleluia. Porque a nossa essência é a essência de Deus. Então, se Deus não ama, se Deus não aprova, se Deus não quer, eu também não quero, eu também não aprovo, eu também não aceito. Ô, pastor Pedro, agora eu tenho uma curiosidade. Eu percebi que na carta à igreja de Éfeso, o Senhor diz assim: tenho, porém, a teu favor que você odeia as obras dos nicolaítas. Ele cita os nicolaítas também, a igreja de Éfeso. E eu percebi que existe uma citação em Atos dos Apóstolos, quando tem a constituição dos diáconos, Nicolau é muito... Então, existe uma ligação real desse Nicolau, que foi instituído como diácono, talvez, porque a gente sabe que às vezes uma pessoa tida como ídolo de um grupo, não necessariamente ele praticou aquilo que esse grupo pratica, mas o grupo viu características naquela pessoa que inspirou o grupo a agir de determinada forma. Não existe de forma clara no texto bíblico dizendo que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, o diácono. Mas, o que é que você acha sobre isso, pastor? Se eles eram seguidores de Nicolau ou seguidores do Nicolau e o diácono, porque fica assim entender que é ele, né? Não sei. Então, este é o perigo de seguir pessoas. Pessoas devem nos inspirar, mas pessoas não devem ter autenticidade suficiente para serem seguidas. E principalmente pessoas sem raiz. Pessoas sem raiz. O que é que aconteceu com o Nicolau? O que é que acontece com os nicolaítas? O que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a nos dizer? Uma teologia liberal, e o que é que forma, que tipo de pessoas forma a teologia liberal? Apóstatas. Misericórdia. Apóstatas. Porque o cristão, ele tem que ser aberto a pesquisas. Ele tem que ler tudo, ele tem que pesquisar tudo, ele tem que estar familiarizado com tudo que ele puder. Mas ele tem que ter filtro. Aleluia. Esse filtro que ele tem vai ser baseado nas suas raízes. E quais são as suas raízes? A palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Porque Cristo é o modelo. Cristo é o modelo. E a raiz do modelo de Cristo é a sua palavra. Amém, Jesus. Eu olho para Cristo e vejo nele um modelo para me seguir. E vejo na sua palavra a raiz. Aleluia. Eu faço da sua palavra a minha raiz. E faço dele meu espelho, meu modelo, que eu quero imitar e quero seguir. Fora disso, não há condições. Aleluia. E olha, Nicolau lá em Atos 6, apareceu a carta de Éfeso, os nicolaítas, não mais Nicolau. E apareceu agora a carta de Pérgamo também, os nicolaítas. Seguidores de Nicolau. Seguidores de Nicolau, né? Misericórdia. Uma apóstata da teologia liberal. Olha aí, misericórdia, Senhor Jesus. É luta. Agora, pastor Pedro, no verso 16, a gente vê sobre exatamente
o que a gente falou no início, sabe? Aquela espada de dois gumes, que o Senhor diz assim, eu pelejarei contra você, eu vou diretamente confrontar você com a espada que sai da minha boca, que é a espada de dois gumes. Justamente, é a palavra. Repetindo o que eu já disse, né? É uma contemplação de ambas as partes. Ela vai contemplar os que são justos e vai contemplar os que são injustos. Ninguém fica sem ser contemplado. Um para a glória de Deus, alegria, e outro para a sua própria vergonha. Mas todos serão contemplados. Será que tem ligação com... Eu coloquei uma observação aqui, depois do que eu vi. Será que tem ligação com João, no capítulo 12, do verso 44 e 50, quando Jesus, o próprio Jesus fala, dizendo assim, a própria palavra que eu vos tenho falado, essa o julgará no último dia. Exatamente. Principalmente o versículo 47 e o versículo 48, porque no versículo 47, Jesus dialoga com aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que o aceitarem, aqueles que o abraçarem, aqueles que caminharem com Ele, que abraçarão a Ele, a sua pessoa, a sua fé, o seu ensinamento, a sua palavra. O diálogo de Jesus, a bênção ali para esses. Mas no versículo 48 é o contrário, para aqueles que não seguem. Então, pela palavra revelada, que palavra revelada é essa? É a palavra, a Bíblia Sagrada, né? A sua palavra, a palavra de Deus. Então, aquilo que você tem ciência, ou seja, Jesus fala o seguinte, ele diz que enquanto o evangelho do reino de Deus não for pregado a tribo, língua, raças e nações, não virá o fim. Aleluia. Por quê? Porque a palavra pregada vai ser o juiz. Ela vai ser o juiz de cada um. Ela vai ser que julgará cada um. Ninguém vai chegar lá no céu para dizer assim, eu não sabia. Ou então, o irmão tinha o meu vizinho era uma pessoa totalmente errada. O pastor era uma pessoa completamente desequilibrada, fazia muitas coisas erradas. Então, aí Jesus vai perguntar o seguinte, mas quem foi que morreu na cruz? Aleluia. Não foi o irmão que estava desmantelado, nem foi o pastor que errou. Quem morreu na cruz foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não existe desculpa para que a pessoa não tenha encontro com o Senhor Jesus naquele dia. Então a palavra que ele foi ciente, que ele teve informação sobre ela, de que só Jesus salva, só Jesus é o caminho, verdade e a vida, ela irá julgá-lo. Examinem as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e vós julgais nela a vida eterna. Esta mesma palavra que ele tem proferido a cada um de nós, ela mesma nos julgará no último dia, meu irmão. Então vigia, junte os teus pés, busca o Senhor, busca conhecer o Senhor através da sua palavra. O tempo é difícil, os dias são maus, e se nós não nos firmarmos na rocha que é Jesus, na videira verdadeira que é Cristo, naquele que pode trazer vida eterna para nós, irmos para o céu e morarmos na Nova Jerusalém, você vai estar perdido, meu irmão. Você vai passar pelo fio da espada de dois gumes, viu? Vigia. Mas eu pergunto, se avaliar o texto do capítulo 12, do verso 12 ao verso 17, que característica da igreja de Pérgamo, do personagem ali, Antipas, que característica nós podemos observar na igreja de Pérgamo que poderia refletir ou espelhar na igreja do tempo contemporâneo? Não mais. O senhor fica à vontade. O que eu tenho observado muito hoje porque assim, a gente pode ver muitas coisas, mas a gente pode eleger uma como origem de todas as outras. A influência com o mundo. O mundo, nos dias da igreja de Pérgamo, influenciou muito a igreja. Bom, a pergunta foi, dentro do texto de Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17,
de tantas vidas vividas ali, de tanta novidade que a gente viu, Balaão, os Nicolaítas, Antipas, o trono de Zeus, e tanta característica, tanto detalhe rico ali. Pastor Pedro, quais características da igreja de Pérgamo as igrejas contemporâneas refletem ou espelham? Porque apesar das cartas terem sido escritas para a igreja daquela época, com certeza eu acredito que várias características podem ser encontradas na igreja do tempo contemporâneo, nas igrejas de hoje. O que o senhor diz? A influência que Pérgamo tinha com o mundo, né? A influência que o mundo teve na igreja, essa influência deu características aborrecíveis a Deus. Deus não aceitar a doutrina dos Nicolaítas defendida lá dentro, a doutrina de Balaão, né? E influência do mundo pagão na igreja. Então, assim, a gente observa que nos dias de hoje, no século XXI, o mundo também tem influenciado a igreja. Porque a igreja, ela foi tirada do mundo, a igreja foi tirada do mundo, mas enviada ao mundo. Aleluia. Não é o mundo enviado à igreja, é a igreja enviada ao mundo. Não é o mundo para influenciar a igreja, é a igreja para influenciar. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi um vídeo de um senhor, eu achei exagerado. Ele disse que, no seu vídeo, na sua fala, que não tem ninguém para Cristo levar. Que é isso mesmo? É um exagero. Mas, pasme, ele apresenta um argumento que requer reflexão. Ele disse que a maioria dos cristãos evangélicos não sabe nada sobre o Deus que diz segui-lo. Jesus. Não sabe nada sobre sua fé. Sabe que é crente, mas não sabe dizer por que é crente. O que aconteceu para ser crente. E se você vai perguntar para uma pessoa dessa as doutrinas básicas da fé cristã, como santificação, fé em Deus, que são os rudimentos falados lá no livro de Hebreus, santificação, justificação. Se você for pegar uma pessoa assim aleatória para falar sobre isso, não sabe nada, absolutamente nada. Então quem é que Cristo vai levar? Como é que Cristo vem buscar uma pessoa que diz que é dele, mas não conhece ele? Como é que você que é casado é de sua esposa porque você conhece a sua esposa? A sua esposa é sua porque você conhece ela conhece você. Mora na mesma casa, dorme na mesma cama, porque um conhece o outro. Conhece os filhos, conhecemos os amigos. Nós sabemos o que os amigos gostam. Sabemos o que a nossa família, cada membro da família gosta, mas o que é que Deus gosta? Qual é o interesse de Deus? Quais são os sonhos de Deus? Então, por que não se sabe disso? Porque o mundo tem uma influência maior. Você observa que a dificuldade de hoje é muito comum as pessoas não portarem um exemplar da Bíblia. Aí diz assim, mas a Bíblia está no celular. Está no celular, que bom, que bênção. Eu uso o celular no culto. Mas eu não uso o celular no culto para ver redes sociais. Eu uso para ver alguma coisa. Aí ela tem uma mensagem, alguma coisa desse tipo. Então, não é pecado você usar o celular no culto. Depende do que você vai usar. E se a Bíblia está lá no seu celular, você realmente abre o celular para ler a Bíblia, que bênção, que maravilha. A tecnologia é serviço de Deus. Mas na verdade, muitos não andam com o exemplar da Bíblia porque tem vergonha. Verdade. Porque o testemunho não ostenta. Não ostenta. Porque o vizinho sabe quem é você. O vizinho sabe o que você faz. O seu colega de escola sabe quem é você. E se você convidar ele para vir na igreja, ele não vem. Porque ele sabe o que você está fazendo na escola, qual o seu comportamento no seu trabalho, ele sabe, ele conhece. A sua vida é testemunhal. Que triste. Então, isso é influência do mundo.
Eu diria que se Deus chegasse na sua igreja hoje, ele diria: eu tenho contra vocês a perda da identidade. Cadê a identidade cristã? Mas a identidade que eu falo não é questão de uso de costumes. Porque se o jumento estiver carregado de Bíblia, ele não é crente porque está na Bíblia. Não é disso que eu estou falando. Mas de você exalar o perfume de Cristo. Aleluia, aleluia. Onde você estiver. Uma coisa que eu tenho observado é que talvez alguém me veja nesse vídeo e me ache, não sei, reprove, repudie isso, mas imagina uma crente chegando numa praia, no fio dental, tendo uma foto, pode nas redes sociais, quando é domingo de noite está cantando no culto, está depois que fez tantas pessoas pecarem. Filha de Deus, mas eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso. O povo bebeu, faz aquilo que eu quero. Olha, opa, o povo não é seu não. A Bíblia diz que não é seu. Diz que é tempo do Espírito Santo. E você vai no seu tempo do Espírito Santo, que é o seu corpo, um membro de prostituição. Então como é que a gente entende isso? Então a gente repete dizendo que este evangelho é um evangelho sem cruz, é um evangelho sem vidas, sem transformação, é um evangelho que sem compromisso, é o evangelho dos nicolaitas, da teologia liberal, do pode tudo, vem do jeito que você está, permaneça assim, porque você aqui está muito bem acolhida, e está tudo bem, está tudo muito certo, é assim mesmo, a gente é avançado, a gente é para frente, só que a Cristo está ficando lá atrás. Vê como você está, permaneça como está. Não adianta ser para frente e Cristo fica para trás. Você tem que ser para frente por Cristo. Então Cristo diria: olha, eu tenho contra vocês a perda da identidade, porque vocês eram para ser parecidos comigo. Vocês dizem que são meus filhos, que vocês me seguem, mas cadê? Eu não estou me vendo em vocês. Eu não estou me encontrando em vocês. Mas vocês dizem que é crente, dizem que pertence a mim. Né? Então, igual a igreja de Éfeso, eu estou à porta e bato. Cristo não teve lugar na sua própria igreja, na sua própria casa. Eu pergunto: você que diz que é crente, Deus, Cristo tem lugar na sua vida? Ele tem lugar na sua vida. Você diz que é crente, ele tem lugar na sua vida? Então, é isso que a gente defende. A influência do mundo tem contaminado a igreja, tem ruído as suas bases. Como seria agora, pastor Pedro, que assim como o servo fiel, que não negou a fé, que em meio a uma geração ali em Pérgamo totalmente a idolatria sendo difundida, tantas religiões, tanta mistura, mas além de perseguição, mas ele não negou a fé e foi morto por sua fé no Cristo vivo. Aleluia. Poderíamos espelhar isso, mas hoje, pastor Pedro, por qualquer motivo, por qualquer cara feia, as pessoas estão não apenas saindo da igreja, mudando de igreja, quero dizer, estão negando a fé por uma cara feia. Porque o pastor não me cumprimentou, porque a dirigente não falou comigo, porque eu não assumi tal cargo. Vai te converter, benção, vai conhecer o Senhor, vai conhecer a Deus, vai buscar a sua presença. Os dias são maus, eu volto a dizer, os dias são maus e precisamos buscar maturidade nele, termos a identidade dele, buscarmos cada vez mais ser parecidos com ele. Mas eu queria aqui, já estamos finalizando, e eu queria que o pastor Pedro comentasse sobre o último texto, que é do capítulo 17. Depois de tudo que o Senhor expôs através de João para a igreja de Pérgamo, que muitas das coisas nos levam a refletir de como nós temos sido igreja do Senhor, ele termina com esse texto do capítulo 12, do capítulo 2, verso 17, que diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. E aí, pastor? Aí a gente observa aí duas coisas, né?
duas coisas. Primeiro, a necessidade do arrependimento. Tudo isso que eu falei não é para você se desesperar. Não existe vida de pecado que seja tão escandalosa, tão extrema, que não tenha jeito. Aleluia, Senhor, amém. Não tenha jeito. Mas esse arrependimento não é para quem está lá no mundão. Esse arrependimento é para mim, para nós. Aleluia. Nós precisamos ter a humildade de nos arrepender. Falar como falou o profeta Isaías, quando ele diz: ai de mim que sou de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele se inclui com o povo, o profeta que se inclui com o povo. Então o arrependimento é necessário sempre, sempre que formos confrontados. Dizem que a igreja que mais se identifica com os nossos dias é a igreja. Mas eu posso ser quente. Aleluia. Aleluia. Ser quente com o Espírito Santo do Senhor. Amém. Aquilo que a Bíblia fala de negativo não é para criticar os meus erros. A Bíblia não fala as coisas erradas para criticar os meus erros. Ela fala para que eu não incorra neles. Não incorra neles. Então, o arrependimento que tem ouvido, ou seja, quem tem coração sensível, não é o ouvido, não é para ouvir o barulho, mas quem tem coração sensível, capaz de perceber, então, ouça, ou seja, pratique isso aí. E a segunda coisa do texto é as bênçãos, as promessas, galardão e tudo mais para aqueles que são fiéis ao Senhor. Aleluia, Senhor. Então o cristão precisa entender que ele está aí no mundo de forma provisória. Nós estamos nesse mundo de forma provisória. E que nenhuma vida, por mais sofrível que seja, por mais ruim que ela seja, ela está acima daquilo que Deus tem para nós. Eu passei muito tempo perguntando por que Deus não livrou João Batista de ser degolado. O precursor de Cristo abriu o caminho do Senhor, pregou, preparou tudo para Cristo voltar, para Cristo vir aqui, implantar o seu reino. Cristo veio. Quando Cristo veio, João Batista é preso, Jesus não livra. É degolado, Jesus não livra. Por quê? Deus não livrou. E eu vou dizer a você agora por quê. Porque Deus quer que a gente entenda que não importa como nós iremos partir deste mundo. Importa para onde a gente vai. Importa. A causa a ser defendida é muito importante. E se você partir defendendo a causa do reino de Deus, do Evangelho de Deus, tem que se preocupar com isso. O José falou da questão de cargos, pessoas que brigam por cargos na igreja. Nunca briguei por cargos na igreja. Eu desafio uma pessoa da minha igreja, eu estou nela há 39 anos. Eu desafio uma pessoa a chegar e dizer assim, que eu em algum dia pedi para pregar. Nunca pedi para pregar, nunca lutei e briguei por cargos, mas nunca me faltou serviço. Aleluia, Senhor, amém. Nunca reclamei porque eu não fui visitado, mas fico triste no dia que eu não puder visitar. Então acredito que o caminho por esse, não devemos entristecer por cargos internos, pela ausência dos cargos internos na igreja, porque o mundo está pedindo socorro. E quando as pessoas estão brigando nas igrejas, o mundo está pedindo socorro. E seríamos nós esse instrumento de Deus pronto. Como eu falei, nem sabia que estava gravando ainda. Se passar uma sombra para você, diga, Jesus te ama. Porque aquela sombra foi produzida por alguém. Aleluia. Então, é desse jeito. Aleluia. E é sobre isso, meu irmão. E a gente está chegando agora onde? No final do nosso bate-papo aqui, para mim, foi extraordinário. Isso é só para dar um gostinho, tá? Porque com certeza,
com mais tempo, com mais estudo, eu saberia que o pastor Pedro aqui traria muito mais detalhes. Mas como o nosso tempo é curtinho, a gente está aqui no finalzinho e o meu coração começa a ficar apertado, porque por mim, eu sei que ele gosta, eu também amo falar da palavra. Nós passaremos a noite inteira aqui compartilhando essa palavra que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, que transforma corações e mentes e nos dá um novo e vivo caminho para que possamos andar nele. Jesus é incrível, meu irmão. E eu quero desde já agradecer a oportunidade que este homem de Deus, o pastor Pedro, meu amigo, meu pastor, nos deu de ter essa participação conosco aqui, compartilhando sobre a carta à igreja de Pérgamo. Mas eu quero deixar agora que ele mesmo dê a sua palavra final. Pastor Pedro, fique à vontade e fale aquilo que o seu coração estiver aberto para falar. Eu quero dizer que você nunca perde por estar em Cristo. Aleluia. De maneira identificada, de maneira dedicada, compromissada, você nunca perde com isso. É desafiador, porque a gente percebe que há pessoas que são, algumas pessoas que a gente sabe que é comprometida com o Evangelho, têm sido alcançadas também por essa frieza espiritual que está nas igrejas. E a gente vê muitas igrejas que chamam igrejas emergentes, lotadas. E a gente vê igrejas históricas que não estão, aquelas que têm a raiz, mantêm a raiz da palavra, Cristo como modelo, porque talvez não tem uma palavra que lhe agrade, não tem uma palavra que massageie o seu ego, são palavras impactantes, são palavras que mostram. A gente não trata do Evangelho da prosperidade, a gente trata do Evangelho da libertação. A gente trata do Cristo que liberta, não do Evangelho da libertação. A gente trata do Deus do ouro e da prata, mas não da doutrina da prosperidade. A gente trata tudo isso. E a gente tem, infelizmente, 3 tipos de cristãos. Você tem um cristão ateu dentro da própria igreja, você tem um cristão religioso, todos aqueles que são religiosos, mas você tem um cristão bíblico, que é aquele cristão que defende a palavra de Deus. São aqueles que Cristo é o seu modelo e a sua palavra é a raiz. Aleluia. Então, seja isso, seja luz. Não se venda, não negocie sua fé por nada, porque isso tem um peso de glória. Aleluia. Não troque a glória de Deus pela glória deste mundo, porque você vale mais do que a glória deste mundo. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu finalizo dizendo, irmãos, que bom, gente, foi minha primeira igreja, o pastor Pedro foi o meu primeiro discipulador, ele que me discipulou. Tudo que eu conheço hoje, a minha base, irmãos, pode ter o estilo de igreja que for maravilhoso, chamativo, mas se não tiver como base o ensino da palavra genuíno, como aqui eu recebi, escola bíblica dominical, estou dizendo que é fácil, que é agradável ouvir, não é. Mas quando você ama a palavra, isso é o que te impulsiona a aprender. Então, amando a palavra, aprendendo com homens e mulheres de Deus, EBD, culto de doutrina, onde ensina a sã doutrina, a palavra ensinada de forma expositiva, um discipulado muito eficaz na época, o pastor Pedro que discipulava, e nós participamos, isso foi incrível. Muito obrigado, meu Deus, por me proporcionar viver essa experiência dessa primeira casa, que foi a base do conhecimento de Cristo que hoje nós temos. Pastor, muito obrigado, pastor Américo, por abrir mais uma vez a porta da casa da Batista do Bungi para o FEM, e é isso aí. Esse é o terceiro episódio, as igrejas do Apocalipse, a carta à igreja de Pérgamo, com o pastor Pedro. Bênção de Deus, pastor, muito obrigado. Até a próxima, pastor Pedro. Teremos mais. Em nome de Jesus. Estamos aí. Tchau. Amém.
senhor que fez a feijoada? Eu ajudei, eu sou auxiliar da minha esposa. Eu me dizia, o pastor Pedro estava lá na cozinha. Eu sou auxiliar. Eu não sabia que o pastor Pedro era total também, né? Eu ajudo culinária, eu coloco os ingredientes, lavo os pratos, lavo as panelas, sabe? Eu faço muita coisa, mas o toque mesmo é dela. Pode dizer que faz mesmo é ela. A irmã Tereza que é o toque. Ela é demais. Grande abraço para a irmã Tereza. Graças a Deus. Ô, pastor, a gente funciona assim, presencialmente, né? Só fica à vontade, tanto para falar diretamente para mim, como para falar diretamente para a câmera. Na hora que o senhor quiser, eu vou interromper o senhor a qualquer momento, viu? Certo. Eu faço tudo de forma muito natural. Então, assim, nos meus vídeos, eu praticamente não faço cortes. Eu só conto algo que ficou muito errado mesmo. Sim. Porque eu deixo tudo muito natural. Mas se eu errar, se eu gaguejar aqui, às vezes eu deixo até meu gaguejo mesmo. Mas eu também. Não tem problema, eu gosto de deixar a coisa bem natural mesmo. E a gente passa por